entender com a Carolina Brígido por que ainda esses personagens, Alexandre Ramagem, Bolsonaro e Braga Neto, ainda não receberam a intimação. Carol, boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, meninos. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, esse procedimento é normal no Supremo Tribunal Federal. Vira notícia porque, como esses réus são bastante notórios, bastante famosos, a gente, que é da imprensa, fica olhando. Será que intimou? Será que não intimou? Mas, assim, a verdade é que é pouco oficial de justiça para muito réu no Brasil, né? Essa conta não fecha, mas isso não costuma prejudicar o andamento do processo, não. Eu lembro de uma história, vocês vão lembrar talvez também. Lembra quando o Maluf tinha mandato na Câmara dos Deputados, ou seja, ele era deputado federal e ele era procurado pela Interpol. Ninguém achava o Maluf, ele estava na Câmara dos Deputados. Então, essa questão de o oficial de justiça ou a justiça não encontrar a pessoa, às vezes são trâmites burocráticos, às vezes são horários, às vezes a pessoa ainda não saiu para intimar esse réu específico, e a gente que é da imprensa, a gente fica criando caso, a gente fica olhando com lupa, né? Será que já intimou? Será que não intimou? Mas isso é um mero detalhe processual, vai acontecer a intimação, e isso, se atrasar o processo, vai ser muito pouco, assim, não vai ter um resultado tão importante quanto a importância que a gente dá a isso no noticiário. Essa que é a verdade, é um trâmite totalmente normal, um expediente normal do judiciário brasileiro, o oficial de justiça não conseguir intimar de primeira. Vai conseguir, claro, ele está encontrável, mas ele precisa também assinar, né? E talvez agora, nesse momento, ele hospitalizado, seja difícil realmente ele receber um oficial de justiça para poder assinar um documento. Para dizer, né, ali, esteja intimado para ele. Não é esteja preso ainda, mas é esteja intimado. Esteja intimado, exatamente. Agora, gente, falando, acho que vale a pena, já que a gente está falando do Bolsonaro, né, e do 8 de janeiro, dos que vão ser julgados, a gente estava falando do Núcleo 2 agora há pouco, semana que vem até teremos Carolina Brígido também com a gente nessa cobertura de terça-feira. Mas a gente queria trazer um aspecto dessa história da anistia, né? Tem muitos analistas dizendo que o Supremo Tribunal Federal pode ser emparedado por uma eventual aprovação, né? E mesmo pela votação do projeto de anistia pelo Congresso. Então, a gente até ontem conversou com o Cacá, advogado criminalista, nosso comentarista aqui também no ICL Notícias, dizendo que a anistia é um golpe dentro do golpe. O artigo dele. É o artigo dele que está no nosso site, que também dá para ler em iclnoticias.com.br. O Gilmar Mendes disse para a Folha também que não vê nenhum sentido na anistia. Enfim, muitos juristas falando de um problema de ser um projeto inconstitucional. Carol, como é que o STF está entendendo esse movimento? Ele está sendo visto como uma afronta? Aliás, tem vários aspectos dentro do projeto de anistia ali que são bastante perigosos, né? Que torna, antes até de se cometer, né, um golpe, torna isso aceitável. Então, por exemplo, o caso das multidões, enfim, tem vários aspectos dentro do projeto de anistia que são bastante perigosos. Sim, Gabi, é um problema ali. Isso, se chega no Supremo Tribunal Federal, está meio claro ali entre os ministros que isso não vai passar. O STF vai considerar inconstitucional, mas agora a tentativa é que esse projeto não chegue no Supremo Tribunal Federal e haja algum tipo de contemporização política dentro do Congresso, e também a gente está vendo ali uma tentativa de acordo dos três poderes para tentar esfriar esse debate sobre anistia no Congresso. A gente viu que o Hugo Mota já procurou o presidente Lula para falar sobre esse assunto e procurou também alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Dentro do STF, os ministros têm debatido, sim, essa possibilidade de fixar daqui para frente penas menos gravosas, como as que foram fixadas até aqui. A gente viu vários condenados a 17 anos de prisão. A tentativa é puxar esse sarrafo para baixo para, de alguma forma, tentar esfriar essa discussão sobre anistia, porque o custo político do Supremo derrubar uma decisão do Congresso Nacional também não é fácil. Isso ali gera uma tensão entre os poderes e é exatamente isso que Hugo Mota, o presidente Lula e também lideranças do Supremo Tribunal Federal querem evitar.
é esse tensionamento. Já não basta estarem julgando um ex-presidente da República por um crime tão grave, que é uma tentativa de golpe, e que isso resulte também numa tensão entre os poderes, é um custo político alto para os três poderes, para o Legislativo, para o Executivo e também para o Judiciário. Agora, para além do Supremo Tribunal Federal, eu conversei ontem com um juiz que é também professor da Universidade de São Paulo, que é o Guilherme Madeira, que me explicou o seguinte: se esse caso passa, por acaso, no Supremo Tribunal Federal, por alguma brecha, isso morre na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É um órgão que já condenou o Brasil por autoanistia. O que eles consideram autoanistia? É quando o Estado resolve perdoar de crimes graves agentes do próprio Estado. Isso aconteceu no caso da Guerrilha do Araguaia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos decidiu que o Brasil teria que derrubar aquela parte da lei da anistia que perdoava militares e agentes do Estado por crimes cometidos durante a ditadura militar. E aí, isso poderia acontecer também nesse caso dessa anistia que está sendo negociada agora. Um detalhe: a Comissão Interamericana, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é um órgão ligado à OEA e é um órgão que ele não tem ingerência sobre as nações. É uma decisão judicial, mas é uma decisão que transita ali no meio internacional. Então, para a comunidade internacional, fica muito feio para o Brasil. Só que o Brasil não é obrigado a seguir a decisão. Essa decisão da Guerrilha do Araguaia foi tomada pela Corte em 2010. E até hoje o Brasil não tomou nenhuma providência para derrubar essa lei da anistia e para poder abrir o caminho para punir esses agentes do Estado que cometeram crimes durante a ditadura. Esse projeto está lá, paradão na Câmara dos Deputados e não se mexe por nada. Por quê? Porque as forças políticas do Brasil não querem mexer nesse assunto, porque não tem nenhuma sanção internacional em relação a não cumprimento de decisão de Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agora, não cumprimento de decisão do STF fica mais complicado de sustentar. Pois é. Carolina, você falou aí que há uma conversa, né, entre os poderes para um distensionamento e tal. Ontem também a gente conversou um pouco com o Cacai, e o Cacai falou, bom, tecnicamente não existe isso, o Congresso não pode reduzir pena, quem pode reduzir numa revisão criminal, Supremo, eventualmente, né? É o próprio Supremo. Mas o Congresso teria algum papel nisso? Isso que eu queria te perguntar. Podem jogar os dois poderes juntos? Por exemplo, o Congresso aprovar mudanças na lei que reduzam as penas dos crimes que já foram julgados, são 5 crimes, né? 4 ou 5 crimes aí. Não estou falando dos 8 aí líderes, estou falando da turma que já foi condenada, né? Sim. Por atentado contra a ordem democrática, golpe de Estado, depredação do patrimônio público, etc, etc. O Congresso poderia aprovar uma lei e aí, ao mesmo tempo, o Supremo reconsiderar, reduzir as penas. Isso, o caminho da distensão seria esta conversa que tem nos bastidores entre os poderes? Olha, esse caminho seria possível em partes, mas é mais difícil. Por exemplo, os crimes que já estão julgados não tem como rejulgar. E aí, se você muda essa lei e reduz as penas possíveis para essas pessoas que ainda não foram julgadas pelo mesmo crime, aí como que faz? Essas pessoas que foram julgadas, que vão ser julgadas no futuro, elas vão receber uma pena pequena e aquelas que foram julgadas no passado pelo mesmo crime ficam com a pena grande? Fica mais esquisito ainda do que já está. Acabou que o Supremo armou uma armadilha para si mesmo, porque quando colocou essa pena de 17 anos para quem executou os crimes da tentativa de golpe, como que agora vai fixar uma pena menor para quem planejou esses crimes? Então, logicamente, a situação não para em pé, essa situação de diminuir as penas por forma de lei. O que pode acontecer daqui para frente? O STF, os ministros do STF concordarem em fazer uma dosimetria, que é o cálculo da pena a quem já foi condenado, menor do que da forma como está fazendo até aqui. O que pode ser feito? Tem 2 dos crimes que vários especialistas dizem que estão sobrepostos, que é a tentativa de Estado
de golpe de Estado e também a ameaça à democracia. Eles falam que esses 2 dos 5 crimes aos quais eles foram condenados, eles estão ali numa interseção. O próprio ministro Barroso já falou sobre isso, o ministro Luiz Fux também já falou publicamente sobre isso. Essa é uma alternativa. Em vez de sair somando as penas de todos os crimes, considerar que houve um ato que produziu uma pena e que não necessariamente são 2 penas a serem somadas, mas uma pena a ser aplicada de uma forma mais gravosa. Então, essa metodologia de cálculo das penas dentro do Supremo Tribunal Federal, isso sim pode ser negociado ali entre os ministros. Mas, assim, cá entre nós, eu não consigo ver o Hugo Mota discutindo dosimetria com Alexandre de Moraes. Então, assim, é bem limitada, né, essa negociação entre poderes. Quem julga, quem tem a palavra final, quem tem o direito de errar, por último, como se diz por aí, é o Supremo Tribunal Federal. Então, fica assim muito a cargo dessa disposição dos ministros que integram a primeira turma de negociar o tipo de pena, o tipo de cálculo que está sendo feito às penas de quem foi condenado. Muito bem, Carol. Você falou da questão do Araguaia e eu lembrei da tentativa do Flávio Dino em tornar crimes que não se vencem no tempo a crimes que, por exemplo, como o do Rubem Paiva, que o cadáver não foi achado, crimes cujas apurações são inconclusas até hoje. Como é que anda esse capítulo aí? Você sabe alguma informação? Totalmente adormecido. Agora a corte está muito centrada nessa questão de golpe, de julgamento do golpe. Por enquanto não teve nenhum andamento, mas sim, a gente viu que no ano passado o ministro Flávio Dino deu um passo importante em relação a isso, quer julgar em termos de repercussão geral esse tema, ou seja, quando o Supremo Tribunal Federal decidir sobre isso, se esses crimes de caráter continuado, eles podem prescrever ou não, isso vai precisar ser julgado pelo Supremo e vai ter uma repercussão em todos os casos que tramitam sobre esse assunto em todo o Brasil. Mas, por enquanto, não tem previsão. A gente fica aqui esperando e tem ali um projeto de lei sobre isso também, que abre a porta para poder punir os agentes da ditadura, que está parado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara há muitos anos e também não se mexe, porque não é interesse político mexer nesse tema agora. Normalmente, quando não é interesse político mexer um tema no Congresso, ele acaba com o Supremo Tribunal Federal. Mas agora é uma crise por vez, né? Não dá para abrir duas crises ao mesmo tempo, precisa esperar esse julgamento do golpe para ver se essa questão da anistia lá de trás, da ditadura militar, consegue andar um pouco dentro do STF. Carol, só para aproveitar a sua presença, e a gente já anunciou aqui, semana que vem, terça e talvez quarta, o segundo núcleo, né, o núcleo 2, vai passar ali pela primeira turma do STF para que a turma decida aceita a denúncia ou não aceita, ou seja, virar réus, né? Já ouvi isso. Felipe Martins, Marcelo Câmara, Silvinei Vasquez, Mário Fernandes, também importante. Aí tem Marília Alencar e Fernando Souza Oliveira, que aí são do Distrito Federal, né? Tanto a Marília quanto o Fernando, eles fazem parte da Polícia Federal. Então, o que eu queria perguntar para Carol Brígido, a gente vai fazer uma cobertura especial aqui no ICL, como fizemos no caso do primeiro núcleo, né? Então, ao longo de toda a terça-feira, transmitindo, comentando, trazendo as atualizações. O que você espera disso, Carol? Alguma surpresa? Pode ter alguém que, enfim, o que você sabe, o bastidor disso? O mais provável é que os 6 virem réus, assim como aconteceu no primeiro grupo, né? Os 8 viraram réus ali naquela primeira decisão da primeira turma. Sim, a expectativa é essa, que a denúncia seja recebida, que todos virem réus também por essa tentativa de golpe de Estado, por esses 5 crimes aos quais eles foram acusados pela Procuradoria-Geral da República. Agora, a surpresa que eu imagino é o seguinte, é que no primeiro julgamento, aquele que teve o Bolsonaro no meio, foram 3 sessões, foram 2 na terça-feira pela manhã, uma pela tarde e depois uma na manhã da quarta-feira. Nesse caso, a minha aposta é que seja tudo julgado na terça-feira. Por quê?
As principais questões que poderiam demandar alguma demora nesse julgamento já foram decididas pela primeira turma lá naquele julgamento, aquele primeiro julgamento sobre Bolsonaro, que são as chamadas questões preliminares trazidas pela defesa. O que é isso? O foro, por exemplo, são questões, antes de se julgar o mérito sobre o recebimento ou não da denúncia, questões que as defesas trazem para que o processo não tramite mais por algum tipo de inconsistência técnico-jurídica. E essas questões já foram todas derrubadas pela primeira turma lá naquele primeiro julgamento. As defesas desses réus apresentaram questões muito semelhantes, questões que são no mesmo rumo daquela primeira leva de réus. Então, o Supremo Tribunal Federal vai gastar muito menos tempo para discutir. A primeira turma já tem entendimento sobre essas questões trazidas pela defesa e, digamos assim, vai só bater um carimbo. Olha, isso a gente já decidiu, e se tem indícios suficientes de que as pessoas, de que aqueles atos de fato aconteceram e de que essas pessoas têm algum indício de que elas cometeram aquele fato, ou seja, elementos mínimos para sustentar que essa ação penal tramite, que essa investigação passe para uma nova fase, aí o Supremo vai lá e recebe denúncia. Recebimento de denúncia a gente vê com muito drama assim, no Supremo Tribunal Federal, porque é decidido por colegiado. Mas lá na primeira instância, gente, é literalmente bater um carimbo. O juiz recebe aquele pedido de abertura de ação penal, se ele encontra os requisitos mínimos descritos na lei, ele vai lá e abre ação penal sem problema nenhum, sem holofote, sem discussão. No Supremo Tribunal Federal é que fica tudo um pouco mais dramático do que na primeira instância, porque a gente está olhando e porque os réus são pessoas importantes, são ex-autoridades, né, um crime muito grave, então a gente fica olhando com lupa esse tema. Só que, assim, a abertura de ação penal não deveria ser tão dramático assim. Significa que a fase da investigação está saindo de uma fase preliminar para uma fase mais avançada, mas ainda não existem culpados e não existem condenados nessa fase processual. Muito bem, Carol. Obrigada por hoje. A gente conta com você em breve também na nossa cobertura especial, reforçando que a Carol vai estar com a gente lá em Brasília, trazendo tudo ao vivo. Então, julgamento deve ser terça-feira. Vai ser um negócio que acaba, vai ser segundo longo, a Carol, né? acaba terça mesmo. Mas diferente, até o fim da tarde de terça. Provavelmente bem diferente do que a gente acompanhou ali no Núcleo 1. Se não acabar na terça e avançar na quarta, vocês não me culpem, não. É uma previsão, eu perguntei, previsão, né? Assim, o que você esperava. É um bom estudo, baseado no seu repertório. É muito aí. bom. Boa. Exato. Mãe Carol olhou isso na bola de cristal, é uma aposta. Muito bom. Obrigada, Carol. Até a próxima, querida. Valeu. Obrigado. No que bate muito com a tese do Cacai, que vai ser rápido, porque não vão votar questões que já rolaram. Questões preliminares. Não vão discutir, deveria ser julgado no plenário ou na primeira turma. Isso já deu, já foi. Uhum. Aquelas que foi toda manhã, né? Naquela terça-feira inicial, toda manhã foi gasta com estas questões. Agora isso já tá liquidado, né? Qualquer coisa que foi resolvida lá, vai andar. Vai. Então é capaz realmente a previsão da Carol tá coerente, vamos dizer assim, né? É isso, bom.